Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação da reforma de São Januário. Ontem, o segundo vice-presidente-geral, o Renato Brito, veio a público para poder explicar quando que vai começar as obras. Vamos falar muito aí sobre a situação da Conmebol Sul-Americana, e, pasmem os senhores, a PM, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, deu aval para que o jogo do Vasco e do Flamengo fosse no mesmo dia, no mesmo horário. A gente vai falar muito sobre isso aqui. E, claro, a gente vai falar aqui sobre saída de jogador, né? Essa situação aí do Payet, por exemplo. Vamos falar sobre duas renovações de contrato aí que estão simplesmente sacramentadas, o negócio está fechado, e a gente vai falar aqui sobre reforços. E, claro, a situação aí na justiça envolvendo a 7777 Partners. Então, eu peço a você a gentileza para nos acompanhar até o final deste vídeo, tá? Que é um vídeo muito importante. E, por favor, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte aí da nossa família, perfeito? Bom, vamos começar falando sobre essa situação da reforma aí de São Januário. E eu já vou colocar aqui o Renato Brito para poder falar, para que possa esclarecer a você quando que vai começar essa situação da reforma aí de São Januário. Vamos colocar aqui na tela aqui. Vamos lá. Que todo esse processo que a gente está vivenciando hoje de expectativa do torcedor pelo início da reforma de São Januário criou já uma sensação de nostalgia. Então todo mundo vem de outros estados para fotografar, para filmar, para poder registrar, na esperança de que talvez esse seja o último jogo que a pessoa esteja frequentando São Januário, para ter essa lembrança. Existe uma data já para o início da obra? Tem um deadline? Vanessa, data não. A gente quer fazer isso tudo com muita responsabilidade. Então, definir data sem a estruturação do financiamento feito seria uma irresponsabilidade do nosso lado, mas a gente quer o quanto antes, né? Assim, tinha uma expectativa de inaugurar o estádio em 27, que seria o centenário do estádio, né? Talvez seja possível ainda, depende do tamanho de obra e da velocidade da obra. Eu não descarto essa possibilidade, mas sendo bem sincero, e eu entendo muito a angústia do torcedor, porque também é minha, né? Eu tenho 42 anos e eu escuto a reforma de São Januário há muito tempo. Eu já acho que já passei por 30 maquetes, né? Então é óbvio que o torcedor ele tá desconfiado de que mais uma vez não vai dar certo. Então, eu muito mais do que falar de prazo, eu prefiro falar de realização. O compromisso a reforma vai sair do papel. Se a obra vai começar em dezembro desse ano, se ela vai começar em dezembro do outro ano, se ela vai começar em janeiro, é difícil pontuar por conta dessa ainda incerteza do financiamento. Mas a gente tem bastante convicção de que, trazendo essas soluções que eu estou te contando, trazendo esses parceiros que são parceiros muito grandes, e que vocês, tenho certeza que a torcida vascaína vai ficar muito feliz quando a gente puder revelar quem são, que a reforma, de fato, ela vai ocorrer, vai sair do papel, vai começar o quanto antes, e a gente vai ter aí um estádio novo, perene, que dure aí mais 100 anos. Bom, então tá aí o Renato Brito falando, né? Essa situação que o Pedrinho ano passado tinha falado que ia começar em dezembro desse ano, porém a situação do potencial construtivo não foi vendido, faltou capital para poder fazer o financiamento ali do estádio, né? Mas o Renato Brito ontem veio a público para poder esclarecer essa situação.
Agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo a Sul-Americana. Isso mesmo, porque a PM, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, deu aval para que Vasco e Flamengo joguem nos mesmos dias e no mesmo horário, nas competições sul-americanas, né? Até porque na segunda rodada aí da Copa Sul-Americana e da Libertadores, né, o Vasco, no mesmo dia que vai enfrentar o Puerto Cabello, o Flamengo vai enfrentar o Central Córdoba, né? O Vasco em São Januário e o Flamengo no Maracanã. Os estádios são muito próximos um do outro e aquela situação. É um perigo muito, muito, muito grande esses dois jogos. Mas a Polícia Militar deu o aval para que isso aconteça. O mais engraçado é que quando a gente tem que jogar clássico lá em São Januário, a Polícia Militar simplesmente nega o aval, né? Diz que não tem como fazer, não garante segurança. Mas para fazer dois eventos dessa magnitude, né? É complicado, né? E eles dão conta disso que vão fazer. Vai entender. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação do jogo treino que vai acontecer no sábado, né? O Vasco aí que tentou marcar com um time mais forte, como o Cruzeiro, como o Botafogo, o próprio Guarani, né? Nenhuma dessas equipes quis aceitar o convite, né? Porque tem a situação de gastos também para vir para o Rio de Janeiro. E o seguinte, o Vasco vai jogar contra o Boa Vista no sábado, tá? E a gente deve ter algumas novidades aí no time titular, como é o caso do Coutinho e do Tietê, tá? Os dois ali já estão aptos ali para poder jogar, e o próprio Carille ontem falou da situação do Adson, perfeito, falou sobre a situação do Adson, que o Adson está nos planos para poder jogar de 25 a 30 minutos, tanto no treinamento como também no jogo contra o Santos, né? No dia 30. Vamos torcer para que dê tudo certo, porque o Adson, estando bem, evolui aí a parte técnica do time. Bom, falando aqui sobre saída de jogador, ontem a gente tomou conhecimento que o Maxime, né, ele tem proposta da MLS para deixar o gigante da colina, certo? O Vasco gastou muita grana aí, 12 milhões de reais na contratação do Maxime, até agora não disse ao que veio. O jogador tem proposta para poder deixar o Vasco para ir para o futebol lá dos Estados Unidos. E o pessoal pedindo para que eu fale sobre essa situação da saída do Payet. Saída do Payet vai ocorrer porque o Payet simplesmente não está jogando bem, né, gente? Eu acho que o Payet, independente do que veio à tona ontem, ele não está conseguindo corresponder, certo? Eu aqui eu não vou ficar tratando da vida particular do país, problema dele, da mulher dele, entendeu? Tem gente que pega engajamento com isso, mas assim, o Payet, inclusive, teve uma proposta no começo do ano para renovar com o Vasco, não aceitou, e eu acho que a situação do Payet no Vasco começou a desmoronar a partir do momento que simplesmente aí o Vasco começou a dever o Payet aí, entendeu? Muitas pendências aí, o Vasco devendo 2 bilhões ao Payet. Sobre essa situação aí envolvendo as renovações de contrato do Léo Jardim e do Ryan, graças a Deus, tudo ok aí. O Vasco vai fazer esses anúncios, né? Principalmente a situação do Léo Jardim tinha a probabilidade de deixar o Vasco pegar de graça, mas tem uma situação ali de uma renovação automática, e o Ryan assinou ontem com o Vasco da Gama. O Vasco vai fazer o anúncio provavelmente até amanhã. Então, dois negócios aí sacramentados aí, fechados no Vasco. Muitas pessoas perguntando da situação do Davidson. O Davidson pediu para poder aguardar, né? O Davidson pediu para poder aguardar até sexta-feira. Ele está com uma proposta do Fortaleza, né? A tendência é que ele venha aceitar essa proposta do Fortaleza, mas tem alguma coisa que ele pediu até sexta-feira para dar uma resposta. A situação continua estagnada aí com relação ao Davidson para ir para o Fortaleza, né? E o Vasco tem interesse, mas o Marcelo Santana
é muito devagar. E a situação lá na Justiça do Rio de Janeiro, certo? Aparentemente, a 777 não juntou ontem nos autos, tá? Não juntou ontem nos autos a procuração, a procuração aí com os representantes da 777 Carioca aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente aguarda um posicionamento aí da diretoria do Vasco sobre essa situação, para a gente saber como que vai ser daqui para frente. Caso isso realmente tenha acontecido, pode ter certeza, o Vasco vai ganhar essa ação, isso vai pular uma etapa muito grande lá na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, porque uma vez que a 777 não tem representante, não tem legitimidade, então o Vasco vai conseguir êxito aí nas ações. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu. Fiquem com Deus, Deus abençoe sua vida e se inscrevam no nosso canal. Valeu.